Calcule a área da região abaixo do gráfico da função f de x igual a 3 seno de x mais 5, acima do eixo OX, né, acima da abscissa, e pelas verticais x igual a 0 e x igual a π. Bom, então agora a gente tem uma função trigonométrica, né? Quando nós temos uma função trigonométrica, eu sempre sugiro determinar uma tabelinha com aqueles arcos notáveis para a gente entender. Tá? Então, como que funciona? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar x e a minha f de x aqui. Tá? Minha f de x. Eu vou colocar os arcos notáveis, tá? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Vou fazer só uma volta. Tá? Porque o intervalo que a gente vai integrar é entre 0 e π, né? Então vai estar nesse intervalo aqui. Só isso aqui já bastaria, mas vamos dar uma continuidade, tá bom? Então vamos descobrir quanto que vale a função em x igual a 0. Para isso eu vou colocar 3 que multiplica seno de 0 mais 5. Tá? Então seno de 0 é 0. 3 vezes 0 dá 0, então sobra só o 5. Portanto, no ponto 0, a f vale 5. Agora, π sobre 2. Vamos colocar 3 seno de π sobre 2 mais 5. Seno de π sobre 2 vale 1. Então, vou ter 3 vezes 1, que dá 3, mais 5, então vai dar 8. Em π, vamos colocar 3 seno de π mais 5. Seno de π é 0. 3 vezes 0 dá 0, e 0 mais 5, 5. Depois eu tenho 3 que multiplica seno de 3π sobre 2, mais 5. Seno de 3π sobre 2, lá embaixo, vale menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, e menos 3 mais 5 é 2. E para finalizar, 3 que multiplica seno de 2π mais 5. Seno de 2π é 0, 3 vezes 0 dá 0, e 0 mais 5 fecha 5. Então, agora vamos construir o gráfico com esses pontos aqui. Tá? Então, vocês não sabem a dificuldade que eu tenho de fazer uma reta nessa mesa digitalizadora. Bom, vamos lá. E aqui a minha f de x. Então, eu vou colocar os pontos aqui, né? Então, eu começo em 0, depois π sobre 2, depois π, depois 3π sobre 2 e para finalizar 2π. E agora eu vou pontuar as imagens, certo? Aonde que bateu as imagens. Então, em 0, o y foi 5. Então, eu vou colocar meu 5 aqui. 5. Então, 0 e 5, o primeiro ponto está aqui. Tá? Em π sobre 2 foi para 8. Eu vou colocar meu 8 aqui em cima. Então, o ponto está aqui. Em π, deu 5 novamente. Então, voltou para cá. 3π sobre 2 foi para 2. Então, 2 está aqui embaixo. Vou colocar meu pontinho aqui. E 2π voltou para 5, né? Então, está aqui. Então, agora é só desenhar o gráfico da função. Só preencher esse ponto. Lembra que a função seno, ela tem esse comportamento aqui, né? E foi, parou aqui. Tranquilo. Qual é o intervalo que a gente vai determinar, então, essa integral? As retas, né? É x0 e x igual a π. Então, aqui está a minha reta x igual a 0 e a minha reta x igual a π está aqui. Então, vou determinar a área abaixo desse gráfico, acima do eixo x e entre as retas x igual a π e x igual a 0. Então, é essa área aqui que eu vou calcular por meio da integral definida. Então, é só aplicar agora a integral
de 0 até π da minha função 3 seno de x mais 5 dx. Vamos integrar então. Então aqui eu vou ter integral. Então vou ficar com 3 vezes a integral de seno. Vamos olhar a nossa tabela, né? Para quem não lembra, integral de seno de u, du, é menos cosseno de u. Então, integral de 3 seno de x é 3 vezes menos cosseno de u. No caso, cosseno de x, né? Mais integral de 5 é a constante vezes a variável que eu estou integrando. Então, 5x. Lembrando que isso está variando de 0 até π. Portanto, essa integral ficou como? 3 que multiplica menos cosseno fica menos 3 cosseno de x, mais 5x, variando de 0 até π. Então, agora eu vou substituir o intervalo. Primeiro por π. Então, onde tem x eu coloco π. Então, eu vou ter menos 3 cosseno de π, mais 5 vezes π. Menos, agora, substituindo por 0. Então, vou ter menos 3 cosseno de 0, mais 5 vezes 0. Vamos lá. Então, aqui eu vou ter menos 3 vezes cosseno de π vale menos 1. Então, vou substituir por menos 1 aqui. E 5 vezes π fica 5π. Menos 3. Cosseno de 0 vale 1. Então, vai ficar menos 3 vezes 1. E 5 vezes 0 vai dar 0. Então, aqui vai ficar menos 3 que multiplica menos 1 vai ficar 3 positivo. Mais 5π. Menos 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Eu nem preciso acrescentar o 0 porque não vai somar em nada aqui, né? Então, vai ficar aqui 3 mais 5π, menos com menos, vai dar mais e vai ficar 3. Portanto, essa integral ficou 5π mais 6. Então, aqui está o valor da integral. E com isso finalizamos o exercício.